O Belial falou aqui, professor, eu vi recentemente seu vídeo sobre Lúcifer e fiquei com uma dúvida. A ideia do diabo, ou uma personificação do mal, está presente desde o início da tradição hebraica ou trata-se de uma ideia posterior? Parabéns pelo trabalho, adoro seu canal. Valeu. É uma. Isso é posterior na tradição hebraica, né? Originalmente, os textos mais antigos hebraicos, eles costumam colocar todas as coisas como ação divina, diretamente de Deus, né? Então, tanto as coisas favoráveis e desfavoráveis. A questão é que isso é interpretado da seguinte forma, que Deus faz o bem e faz o mal, mas Deus não faz o mal de sacanagem, ele faz o mal como uma punição, porque as pessoas estão sendo más. Então, quando você se afasta da vontade de Deus, você é punido. Né? É o flagelo de Deus, é o chicote de Deus, para meio que corrigir o seu povo. É essa que é a interpretação que a gente encontra de desastres, como a invasão de Nabucodonosor em Judá e várias outras guerras, guerras que os hebreus perdem, né, ou que os judeus perdem, que os israelitas, judaítas perdem. Muitas vezes isso é colocado na conta de Deus mesmo, falando assim, ó, a gente perdeu essa guerra porque Deus não nos favoreceu porque a gente fez alguma coisa errada. Então, assim, essa ideia de um agente mais ou menos autônomo, que é o diabo, que faz o mal de sacanagem, faz o mal porque ele não gosta do bem, isso é algo que começa a aparecer no judaísmo, principalmente depois de uma influência persa, né, zoroastrista. Então, os textos posteriores, como por exemplo o livro de Daniel, o livro de os livros do Novo Testamento, né, a tradição enoquiana, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, que são textos posteriores, têm essa ênfase muito forte nessas figuras dos anjos caídos, de Satanás, de Belial mesmo, né, como seu nome aí. Mas anteriormente, né, quando você pega, por exemplo, a Torá mesmo, Gênesis a Deuteronômio, o papel ali do diabo é praticamente nulo, né, para não dizer, não, vamos dizer nulo, é nulo mesmo, né? E aí você encontra uma outra ocorrência da palavra Satã como um adversário sobre-humano no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, mas são em contextos também que não são de uma personificação do mal. Você tem no livro de Jó uma figura. O livro de Jó já tem uma influência persa, né? Mas no livro de Jó você tem o diabo como uma espécie de agente de Deus, um dos funcionários da corte celestial. Então ele é o adversário, mas o adversário do homem, ele não é adversário de Deus. Ele é alguém que está ali para testar o ser humano, né? Que é muito ruim passar por um teste, né? Então é muito desagradável, a gente não gosta disso, atribui isso à maldade, mas assim, da perspectiva ali da administração celestial, é um teste, assim, considerado legítimo, né? Tanto é que Deus concorda com esse teste, no livro de Jó. E no livro de Crônicas também tem uma referência a uma figura que é chamada de, não sei se é Deus ou de um anjo de Deus, no livro de Reis, e quando essa história é contada de novo em Crônicas, a palavra Satã aparece. Mas, assim, é uma referência a uma figura que antes, num texto mais antigo, era Deus ou um anjo de Deus. Então é realmente essa ideia mais que a gente tem forte do diabo e seus anjos, o chefe de um exército que está aí para fazer o mal, para multiplicar as doenças, o mal-estar, as guerras, etc. Isso é bem posterior mesmo, é já na virada ali dos antes de Cristo para depois de Cristo. O Lucas Barreto falou aqui, qual a relação dos fenícios e cananeus? Sempre fico confuso quando busco sobre a mitologia desses povos e suas figuras. Inclusive Baal e Beuzebu seriam as mesmas criaturas? Não. Qual a relação dos fenícios e cananeus? Fenícios eram um dos povos cananeus. Os cananeus é um termo bem amplo para a região chamada de Canaã, que é basicamente a região ali entre o Sinai ou o Egito, o Sinai e a Síria, incluindo um pedaço da Síria. Então é mais ou menos o equivalente a quem assistiu o vídeo da Palestina, a chamada Palestina histórica, convencional da historiografia, ou, se preferir, é basicamente o Levante, a região do Levante, sem o Sinai e sem a parte mais ao norte da Síria. E tem vários povos diferentes na região ali de Canaã, que tem panteões diferentes, tem culturas diferentes, tem línguas diferentes. E aí você tem os fenícios. Os fenícios eram um dos povos ali que são atualmente da região ali do Mediterrâneo Oriental, né? A gente poderia dizer que seria mais ou menos Líbano e um pedaço da Síria. Aquilo seria mais ou menos a antiga Fenícia. De novo, quem assistiu o vídeo da Palestina, lembre-se de que essas definições, fronteiras geográficas, é algo muito difícil de saber historicamente com precisão e variavam também bastante, né? Mas era um povo ali que era um povo navegante, era um povo que estabeleceu uma série de colônias,
Cartago, por exemplo, é uma colônia dos fenícios, que está no norte da África, bem ocidental, né? Então, assim, os caras navegaram longe e a terra deles em si não era tão fértil, então isso também faz sentido, nessas sociedades de navegantes, geralmente, o pessoal vai para o mar porque a terra não está boa o suficiente, então eles se aventuram nos mares, né? Mas são um dos cananeus. Sobre a questão, claro, eles, por estarem muito próximos, eles também compartilham muito da sua cultura. E às vezes tem uma raiz também étnica muito próxima, né? Em alguns casos, não em todos. Sempre fico confuso quando. Ah, tá, é a questão da mitologia, era isso que eu estava falando, né? Da religião, dos mitos, das histórias tradicionais desses povos. Como eles estavam muito próximos geograficamente, eles compartilhavam muitas dessas histórias, muitos desses deuses. E a palavra Baal, tem um deus chamado Baal, mas a palavra Baal pode ser um substantivo comum também que significa senhor. Então, vários deuses, mesmo não sendo exatamente o mesmo culto, eram chamados de Baal ou Baal alguma coisa. Então, Beuzebu é um Baal, por assim dizer, é uma figura que era chamada de Baal, Zebub ou coisa do tipo. Eu não sei te falar precisamente agora, não tenho isso fresco na memória, mas é meio que o senhor das moscas, né? Baal é justamente a parte senhor do nome, e o Zebub seria moscas. E os hebreus, eles mudam esse nome, ou os judaítas, os israelitas, mudam esse nome para fazem uma troca que esse nome vira alguma coisa diferente. Agora eu não tô lembrando, deixa eu ver aqui, consultar rapidinho. Beuzebu, etimologia. É mais ou menos o que acontece com Babel, né? A palavra de onde vem Babilônia, no babilônico mesmo, Babel, não é Babel exatamente, Babilo, alguma coisa desse tipo. A palavra que a gente traduz como Babilônia, no babilônico, na língua da Babilônia, significa porta dos deuses. A entrada dos deuses, né? Ou coisa desse tipo. E na Bíblia, a palavra Babel é explicada de outra forma, como significando confusão. Então você troca a história de origem do nome para isso gerar um efeito retórico contra ou a favor daquele povo, né? No caso da Bíblia, contra o povo da Babilônia. Então aqui, ó, vamos ver. Baal Zebub. Deixa eu achar especificamente aqui nos textos cananeus. Ah, não vou achar isso agora de supetão. Ah, tá, achei. Baal Zebu, o que vira Baal Zebub na Bíblia, como senhor das moscas, podia significar originalmente Baal Zevul, que significa senhor da habitação celestial, ou simplesmente senhor da habitação com a parte do celestial implícita. Então, alguma coisa como Deus do Senhor do céu, ou coisa do tipo, né? E aí é feito esse trocadilho, né, pejorativo nos textos israelitas que eram rivais desse povo, né? Mas enfim, agora eu não vou, não confio em nada que eu falei agora não, depois você pesquisa aí direitinho, que eu tô falando assim bem de cabeça, tá? E o Murilo pergunta se tem alguma coisa a ver com o livro O Senhor das Moscas. Tem, o autor, esqueci o nome dele agora, né? Mas ele tira esse nome do Senhor das Moscas bíblico. É um livro com várias referências bíblicas, né? Porque é um livro meio que uma fábula, né? O Senhor das Moscas é meio que uma fábula civilizatória. E ele tem vários paralelos bíblicos nesse livro. O Shai Guy falou que Baal que aparece na Bíblia também, de Elias, não é? Então, aí o Baal que aparece na Bíblia, inclusive, existe na Bíblia Baalim também, no plural. Os Baals, por assim dizer, né? Porque é isso, esse é um termo que ele ocorre para se referir a divindades, ou a cultos, pelo menos, né? A objetos de culto diferentes. Então não há um Baal. Existem diferentes Baais, por assim dizer, né? Aí você tem, por exemplo, o Baal dos textos ugaríticos, o ciclo de Baal. Esse é um Baal. Aí a gente tem coisas sobre ele, né? Um deus da tempestade, ele é um dos filhos de El, ele Asherá, né, se aproxima de Baal e é punida por El por essa aproximação. Aí tem todas essas histórias que são específicas ali dos povos ali de Ugarit, que é na Síria, né, na atual região ali de Has-Shamra, que é um baita nome de vilão da Marvel ou da DC, né? Has-Shamra. Acho que eu penso nisso por causa do Ra's al Ghul, né? Que é o vilão lá do Batman. Mas Has-Shamra, que é atual, que era a antiga Ugarit, que tinha lá o seu Baal, o Baal que a gente tem história sobre ele. Agora, se, por exemplo, os Hurritas contavam as mesmas histórias sobre Baal, pensavam sobre Baal da mesma forma, adoravam Baal da mesma forma, sequer compreendiam o seu Deus como o mesmo dos ugaríticos, é outra história, né? E sim, o Luiz Santiago fala que Baal também era aplicado a reis, perfeito. Baal, nesse sentido de um substantivo comum, significando senhor, também era
atribuído a reis. Inclusive, Baal é um nome que aparece para alguns rabinos judeus medievais. Tem o Baal Shem Tov, por exemplo, que é um título que significa o Senhor do Nome. O Senhor do Nome, né? Baal Shem Tov. Do bom nome, né? Baal, Senhor, Shem, nome, Tov, bom. Então, o Senhor do bom nome. É um rabino judeu, acho que da França, né? Da região, ali mais ou menos do que hoje é a França, que é a figura inauguradora ali do movimento chamado de Hassidismo ou Chassidismo, da qual pertence o Martin Buber, que é um dos meus filósofos barra teólogos favoritos.